Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Visualizando a minha tela? Sim, professor. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a trabalhar na aula passada. Aliás, que nós trabalhávamos na aula passada. Então, nós estamos trabalhando atualmente dentro do diagnóstico microbiológico, né? Daquelas metodologias que vocês precisarão entender para fazer o seu diagnóstico microbiológico. Então, nós começamos havendo metodologias que vocês vão utilizar para determinar a morfologia do micro-organismo, que nós vimos que são as análises microscópicas através de colorações, como a coloração de Gram, o Zil-Nilce e o azul de metileno. Vocês irão usar essa técnica de bacterioscopia usando um esfregaço corado para determinar a morfologia do micro-organismo que está na amostra biológica de vocês. Então, as primeiras informações que vocês estão coletando, e como nós vimos, essas informações coletadas, elas já são essenciais para me direcionar qual é o provável micro-organismo que está presente ali na minha amostra. O segundo momento, o segundo passo é o que nós começamos a trabalhar na aula passada, que é a cultura, é a análise cultural desse micro-organismo. Então, a análise cultural nada mais é do que eu pegar esta amostra biológica que contém o agente da minha busca, que é o agente patogênico, fazer o semeio em uma amostra, em um meio de cultura, né? Em um meio nutritivo para que esse micro-organismo se multiplique e aí eu consiga visualizar, eu consiga analisar ele de uma melhor forma possível. E para isso nós utilizamos o meio de cultura, que como nós vimos, eles são receitas nutricionais com o objetivo de propiciar a multiplicação do micro-organismo. Nós vimos que esses meios de cultura ele tem diversas categorias, né, os meios de cultura nutritivos, diferenciais, e foi sobre essas categorias de meios de cultura que nós utilizamos. Se eu pudesse classificar essas categorias, eu diria que essas classificações elas estão relacionadas com as pequenas mudanças que eu faço nesta receita nutricional para promover o crescimento adequado do micro-organismo. Passado que eu tenho meios. Pessoal, vamos desligar o fogo. Professor? O seu áudio seu microfone está desligado. Ok, agora estão me ouvindo? Sim. Ok, então vamos lá. Então, essas categorias de meio de cultura que nós falávamos na última aula, eles são meios de cultura, né? São receitas nutricionais, e que eu aplico determinadas modificações, né? Ou pequenas modificações para um determinado objetivo. Então, quando nós falamos de meio de transporte, que foi o primeiro meio de cultura que nós falamos, nós vimos que a modificação que eu faço ali
é colocar nutrientes que não permitam a morte do micro-organismo, contudo, não vai permitir a sua multiplicação. Eu só quero transportá-lo do sítio de onde ele foi coletado para o meu laboratório, onde eu vou fazer a minha análise. Eu quero que ele fique igualzinho como ele está lá no sítio. Então, para isso, nesta minha receita nutricional, para este meu meio de cultura chamada meio de cultura de transporte, eu vou fazer as modificações, ou seja, eu não vou dar muito carbono, nem muito nitrogênio, ou eu vou colocar um inibidor de crescimento para que esse micro-organismo não se multiplique. Eu não quero que ele se multiplique no meio de transporte. Então, vejam que quando eu tenho um objetivo, eu faço mudanças nessa minha receita nutricional. Um outro meio de cultura que nós falamos foi o meio altamente nutritivo, né? O meio que permite o crescimento de diversos micro-organismos. Então, se o meu objetivo é permitir com que cresça micro-organismos, né, mesmo que ele esteja na minha amostra em pequena quantidade, eu vou usar um meio de cultura altamente nutritivo. Né? Então, em que situações é que eu uso isso? Principalmente em amostras advindas de sítios estéreis, de sítios onde esses micro-organismos provavelmente estarão em pequena quantidade, ou a amostra que eu coletar, eles virão em pequena quantidade. Um exemplo disso é a corrente sanguínea, que quando eu coleto sangue, né, o ambiente corrente sanguínea, ele tem um embate muito grande entre o micro-organismo tentando se instalar, né, viver naquele ambiente, e o sistema imunológico. Então, muitas das vezes, dependendo do momento da coleta, o micro-organismo ele vem em pequena quantidade. Opa, se o meu micro-organismo vem na amostra em pequena quantidade, eu vou dar um meio altamente nutritivo para ele, para que permita o seu crescimento. Mesmo que ele esteja em pequena quantidade, vamos imaginar, só estou exagerando aqui didaticamente para vocês entenderem. Se eu coleto 10 ml de sangue e ali vem 5 células de micro-organismo, se eu colocasse num meio que não fosse altamente nutritivo, talvez eles não crescessem. Mas quando eu oferto um meio de cultura altamente nutritivo para eles, agora, mesmo eles estando em pequena quantidade, eu vou conseguir com que eles se multipliquem. Inclusive, esse termo, a gente chama isso aí de recuperação do micro-organismo. Então, quando eu quero recuperar, significa que eu quero que ele cresça mesmo estando em pequena quantidade. E como eu falei para vocês, nesses sítios, normalmente eles estão causando processo infeccioso, mas muitas das vezes eles estão em pequena quantidade. Tá certo? E aí, qual é o meu objetivo? Eu dou um caldo nutritivo, ou eu dou um agar altamente nutritivo para que esse micro-organismo cresça, né? Eu quero que ele cresça. Então, vejo que aí eu tinha um objetivo. Recuperação, eu ofereço um meio altamente nutritivo ou um meio enriquecido, que foi a categoria que nós falamos. E aí depois nós falamos do meio seletivo, que seleciona um grupo, então eu tenho um objetivo. A minha amostra tem uma abundância de micro-organismo, e essa abundância de micro-organismo é de microbiota. Ali no meio dessa microbiota, provavelmente está o meu agente patogênico. Eu não quero que cresça essa microbiota. Então, eu uso uma substância, né? Eu mudo esta minha receita nutricional para que esse micro-organismo indesejado não cresça. E que permita somente o crescimento do meu objeto de busca, que é o agente patogênico. Nós exemplificamos isso falando de amostras de fezes, onde tem uma abundância, né, de micro-organismos que não são os agentes patogênicos que eu estou procurando. Eles estão ali no meio. Então, eu uso um meio seletivo para permitir o crescimento somente do agente que eu estou procurando. E aí nós demos como exemplo desse meio seletivo o Agar-Macon, Salmonella, Shigella. E ainda nós temos uma outra categoria que nós falamos, que é o diferencial, que ele diferencia, né, através de uma característica peculiar daquele micro-organismo. Então, o micro-organismo seria fermentador. Nós vimos lá que o Macon e o Agar-Clade são meios diferenciais, que me indicam, que me revelam se aquele micro-organismo que está crescendo é ou não fermentador. E aí nós terminamos falando aqui, né, deixamos para a aula de hoje, a questão do meio seletivo e diferencial. Ou seja, aqui é uma receita nutricional em que eu fiz modificações que vão tanto selecionar o grupo de micro-organismo que eu quero que cresça, quanto vão diferenciá-lo quanto a uma característica.
E aí era o agar-conc, que nós vimos que tem a cor rosa, e eu utilizo ele para cultivo, isolamento e diferenciação de enterobactérias. Por que eu estou falando aqui de enterobactérias? Porque as enterobactérias, dentro deste grupo, que nós falaremos a partir da próxima aula, sobre diagnósticos de determinados grupos de micro-organismos, e dentre eles nós vamos falar aqui do grupo das enterobactérias, onde estão diversas espécies que são agentes patogênicos e que se apresentam cotidianamente nas nossas análises laboratoriais. Nós vamos ver que tem vários agentes patogênicos aqui dentro desse grupo. Essas enterobactérias, elas são importantíssimas por terem vários agentes patogênicos e elas também estão dentro de um grupo que são os bastonetes, né, ou os bacilos gram-negativos. Então, eu uso esse meio, normalmente, para fazer o quê? O isolamento dessas enterobactérias e fazer a sua diferenciação. E os meios que a gente utiliza, como uma conc, por exemplo, vão diferenciar se esta bactéria é fermentadora ou não fermentadora. Então, nós vamos ver a importância, quando falarmos do diagnóstico, de usar esses meios de cultura. Por que para enterobactérias eu uso aqui um meio seletivo? Por que é interessante eu usar um seletivo e diferencial como uma conc? Porque isso vai me dar o quê? Vai me dar respostas importantíssimas. Primeiro, vai selecionar o grupo pretendido, né? Eu quero ver se está presente ali naquela amostra. E ao selecionar, ele ainda vai me dar uma característica daquele micro-organismo, se está ou não presente. Isso vai me ajudar muito no meu diagnóstico. Então, vejam só. Se eu tenho uma metodologia, e esta metodologia ela me permite coletar o maior número de informações possíveis, é essa metodologia que eu vou estudar. Eu não vou fazer, então, se uma única metodologia me dá várias respostas, me dá várias informações, esta é uma metodologia interessante. Então, quando nós falamos de morfologia, lá na bacterioscopia, nós vimos que é uma técnica interessante. Por quê? Porque é uma técnica que me revela, que me dá diversas informações. Nós vimos que ela me dá 3 informações importantes, que é a morfologia, o arranjo e a característica de coloração. São 3 informações que, como nós vimos, são importantes para eu determinar qual provável micro-organismo, a qual provável grupo aquele micro-organismo pertence. Aqui no meio de cultura não é diferente. É uma metodologia. Então, se eu puder utilizar um meio de cultura que permita me revelar o maior número de informações possíveis, é interessante eu utilizar. Porque nós já vimos que quanto mais informação coletada, quanto mais informações eu tiver a respeito do meu objeto de busca, que é o micro-organismo patogênico, eu tenho condições maiores, eu tenho mais segurança para dizer especificamente qual é aquele micro-organismo. Nós vimos também que esses meios de cultura, eles têm a sua bula, o fabricante vai ofertar para vocês essas informações, e são informações acessíveis, fáceis de consultar. Então, lá na bula desses meios de cultura que vocês têm acesso facilmente. Basta você colocar o nome de cultura, da cultura agar-conc, bula agar-conc, e aí vai lá, está em PDF, você consegue verificar diversas informações relacionadas a esse meio de cultura. Eu trouxe aqui 2 informações que contém na bula que são importantes, que é a receita nutricional que está presente lá nesse meio de cultura e quais os micro-organismos que crescem nesse meio de cultura. Então, quando eu vejo a receita nutricional, quando eu vejo os constituintes desse meio de cultura, eu consigo determinar o porquê, por exemplo, o agar-conc é seletivo e diferencial. Então, vamos lá. A gente tem hidrolisado pancreático de gelatina, hidrolisado péptico de tecido animal, hidrolisado pancreático de caseína. Então, aqui eu tenho carboidratos, aqui eu tenho, desses carboidratos, nitrogênio, eu tenho carbono, eu tenho oxigênio, que como eles já estão hidrolisados, já estão quebrados, eles vão ser ofertados lá no meu meio de cultura para que o micro-organismo cresça adequadamente. Não é isso? Então, ele vai pegar esse daí, que como nós vimos lá, são os macronutrientes. Olha como eles são exigidos em grande quantidade.
Esse meio, por que ele é um meio seletivo? O que é que tem nele aqui, né? Qual é o constituinte que seleciona o crescimento, por exemplo, de bactérias gram-negativas, né? Que estão aqui, que engloba as enterobactérias e os outros bastonetes gram-negativos. Então, é um meio que seleciona o crescimento de bacilos gram-negativos. Por que só cresce bacilos gram-negativos? Porque eu coloco uma substância lá, que é o cristal violeta, né? E esse cristal violeta, ele vai fazer, né, sais biliares. Eu coloco aqui no meio, ele inibe o crescimento dos gram-positivos. Nós vimos que o cristal violeta, ele se impregna grandemente na parede espessa das bactérias gram-positivas. Então, quando esse cristal violeta for absorver na parede dessas bactérias, isto inibirá o seu crescimento. Então, qual é o fator inibitório? Cristal violeta, inibe o crescimento dos gram-positivos. Então, por isso, ao colocar esta substância, eu crio um meio seletivo, que seleciona apenas o crescimento dos gram-negativos e inibe o crescimento dos gram-positivos. Este meio, ele é também diferencial. Então, ele vai me revelar. Então, esses bacilos gram-negativos que vão crescer aqui, eles são fermentadores ou não fermentadores? Este meio me revela essa questão. Então, eu tenho açúcares, né, presentes como a lactose. Eu quero saber, então, se o bacilo gram-negativo que está crescendo aqui, se ele é capaz de permitir, se ele é fermentador ou não fermentador. Não podemos esquecer que dentro dos bacilos gram-negativos, eu tenho bacilos que fermentam, ou seja, que utilizam a lactose, e tenho bacilos que não fermentam. Então, eu já posso separar, mesmo dentro do grupo dos gram-negativos, separá-los em dois grupos, os fermentadores e os não fermentadores. É como se eu estivesse separando, né? O meu diagnóstico é eliminando possibilidades. Então, eu já eliminei aqui, selecionando, ó, o que é que eu quero que cresça? Gram-negativo. Já eliminei os gram-positivos. Eu já tenho agora um grupo menor para analisar. Cresceu os gram-negativos. Agora eu vou separá-los em dois grupos, os fermentadores e os não fermentadores. Então, se o meu agente de busca é um fermentador, lógico que eu vou eliminar quem não são os fermentadores. Então, é por isso que esse meio é importante. Ele já me dá, né, muitas informações, ele já me ajuda grandemente. Ele seleciona um grupo apenas, e dentro desse grupo ele ainda me separa quem é fermentador ou não fermentador, que é a diferenciação que ele faz. Quem fermenta e quem não fermenta. Quem fermenta o quê, professor? Quem fermenta a lactose, que é a substância, que é o açúcar que está presente aqui dentro. E aí eu tenho meus sais biliares presentes aqui, que estará relacionado com o indicador de pH, né? Então, haverá mudança da cor da colônia. Então, os fermentadores ficarão rosa, as colônias rosa, e os não fermentadores ficarão da mesma cor do meio, ou transparentes. Tá certo? Então, é um meio que já me ajuda grandemente. Os micro-organismos que crescem, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, esses micro-organismos aqui, né, eles são da família Enterobacteriaceae, né? Todos esses aqui, Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, eles são desta família de enterobactérias. E todos eles são agentes patogênicos. A Escherichia coli, por exemplo, ela causa infecção urinária, infecção em feridas operatórias. A Klebsiella, ela pode causar pneumonia. O Proteus causa infecção urinária. A Salmonella e a Shigella causam infecções gastrointestinais. Então, veja que dentro desta família enterobactérias eu tenho diversas espécies que são agentes patogênicos. Por isso que eu falei para vocês que essa aqui é uma família muito, muito importante para ser estudada. Mas dentro dos bacilos gram-negativos, então veja, esta família é de bacilos gram-negativos, mas são os únicos bacilos gram-negativos? Não. Eu tenho outros bacilos gram-negativos. Então, por exemplo, aqui, as pseudomonas, elas são bacilos gram-negativos, mas não pertencem a esta família Enterobacteriaceae. Mas é uma bactéria também importantíssima, né? Causadora de processos infecciosos importantes, pneumonias, infecção da corrente sanguínea, de feridas, né, de lesões de pele. Então, como eu falei para vocês,
essa família ela se apresentará cotidianamente nas amostras que vocês vão analisar. Então, se estiver analisando uma amostra de urina, você pode encontrar um integrante da família Enterobacteriaceae? Pode. Se você estiver analisando uma secreção de uma ferida operatória ou uma secreção de uma cânula orotraqueal, pode encontrar essa família? Pode. Tá? E estiver analisando uma amostra da corrente sanguínea, pode encontrar esse micro-organismo? Pode. Então, é por isso que ela se faz presente cotidianamente nas nossas análises, visto que esses micro-organismos eles têm capacidade de causar infecções em diversos locais. Então, várias amostras que chegarão, vocês encontrarão aqui esses micro-organismos, tá? Então, aqui, se eu suspeito que é aquele micro-organismo, eu posso usar esse meio que a gente está conversando, o meio seletivo e o meio diferencial, dependendo do local, do sítio de onde veio essa minha amostra. Então, veja, o que nós já vimos, meios de cultura que são usados para transportes de amostra, meios de cultura enriquecidos, meios de cultura seletivo, meios de culturas diferenciais e meios de cultura seletivo e diferenciais. Nós temos um grupo de meios de cultura que a gente usa para fazer o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. O biomédico, eu sempre costumo dizer que ele tem um papel importantíssimo nessa questão do diagnóstico microbiológico, porque é ele que irá analisar a amostra. É ele que dirá se ali está ou não está presente um determinado agente patogênico. Se estiver presente, ele vai dizer qual é o micro-organismo que está presente, né? E ainda ele vai dizer quais são os antimicrobianos que matam, né, que destroem aquele micro-organismo, que tem ação sobre aquele micro-organismo, que é o teste de sensibilidade. Então, toda vez que for solicitado para vocês uma análise microbiológica, normalmente vem solicito cultura de determinada amostra, normalmente vem solicito cultura mais teste de sensibilidade de lavado broncoalveolar, por exemplo. Solicito cultura mais teste de sensibilidade de amostras da corrente sanguínea, né, de hemocultura, por exemplo. Solicito hemocultura mais teste de sensibilidade. O teste de sensibilidade, eu vou fazê-lo onde? Lá no final, após eu isolar o micro-organismo, após eu identificar o micro-organismo, após a sua identificação, eu já vou fazer o teste de sensibilidade. Sendo que, no final, ao emitir o laudo, eu já vou dizer para o profissional que está esperando o resultado qual é o micro-organismo que está presente na amostra e provavelmente causando infecção, e a qual antimicrobiano ele é sensível ou ele é resistente. Ok? Então, olha a importância do nosso trabalho. Eu já entrego a informação pronta, né? E aí o próximo profissional, ele vai tomar uma conduta, né? Baseado em quem? Baseado na informação. Então, é por isso que a minha informação, ela tem que ser perfeita. Ela tem que ser 100% verdadeira. Ela tem que ser 100% representativo do que está acontecendo lá no sítio infeccioso de onde veio a minha amostra biológica. Porque se eu disser que ali naquela amostra tem uma pseudomonas, esta pseudomonas ela tem que ter vindo de lá do sítio de onde veio a minha amostra. Esta pseudomonas é sensível, resistente a esse antimicrobiano, é sobre esta informação que vai se basear a conduta do próximo profissional. E se a minha informação for inverídica, incorreta, inadequada, o outro profissional, eu vou induzir o outro profissional a aplicar uma informação, uma conduta inadequada. E no final de tudo isso, quem será prejudicado é o meu paciente. Então, já imaginou o paciente está sendo acometido por uma infecção fúngica e eu dizer que é uma bactéria? Totalmente errado. E nós já temos condições teóricas aqui para não fazer esta confusão, né? Não, desde o início da minha análise morfológica, eu tenho amparado vocês teoricamente aqui para que vocês não confundam. Não tem como eu confundir uma bactéria com um fungo, né? Mesmo que eu identifique uma bactéria, eu tenho que dizer qual a espécie desta bactéria. Porque se eu disser errado, então o grupo, uma bactéria gram-positiva, gram-negativa.
porque o médico ele vai prescrever um antibiótico relacionado nesta informação. Então, se eu disse para ele que é uma bactéria gram-negativa, ele vai usar o antimicrobiano para micro-organismo, para bactérias gram-negativas. Tá certo? Então, muito cuidado. Ponham-se na posição da importância que o curso de vocês, você como profissional, está exercendo. Né? É extremamente importante. Então, eu volto a repetir uma questão que eu sempre falo para vocês. Tenha a humildade, saibam que o conhecimento ele sempre vai ser construído, ele nunca estará completo, sempre terá algo para ser adicionado. Então, vamos organizar nossa ideia aqui na graduação, vamos organizar nossas ideias no nosso estágio, nas unidades, nos laboratórios que vocês irão no final do curso de vocês. No início do trabalho de vocês, sejam humildes, de perguntar para o colega que já tem mais experiência, lógico, não tirando o conhecimento de vocês, não tirando, você não pode confiar também cegamente nos outros, né? Você tem que construir o seu conhecimento. Mas ampare, sim, pessoas que têm mais experiência. Tem dúvida? Pergunte. Não tem certeza? Peça ajuda, porque o teu resultado ele vai influenciar grandemente na decisão do próximo profissional e vai influenciar grandemente no paciente, né? Que é o agente passivo de toda essa questão que nós estamos falando aqui. Tá? Então, toda vez que estiver analisando, tome cuidado, organize, tenha certeza realmente do que você está fazendo. Então, o teste de sensibilidade é uma análise que quase sempre vem solicitada junto com a cultura. E aí eu tenho um meio de cultura específico para fazer teste de sensibilidade. É uma outra receita, né? O meio de cultura é uma receita nutricional, só que agora objetivando o quê? Fazer um teste de sensibilidade. Esses meios de cultura usados para teste de sensibilidade, eles são altamente nutritivos. Porque quando eu vou fazer o teste de sensibilidade, o meu micro-organismo ele já está isolado. Ele já não está mais misturado. Veja, qual é o momento, professor, que eu vou fazer esse teste de sensibilidade? No final da tua análise. Quando você já sabe qual é a espécie do micro-organismo, agora você vai fazer o teste de sensibilidade. Determinei que é a Escherichia coli. Agora eu vou testar a quais antimicrobianos essa Escherichia coli é sensível ou resistente. Então, agora, o que eu vou ofertar? Vou ofertar um meio de cultura altamente nutritivo. Porque eu quero que esta Escherichia coli ou qualquer outro micro-organismo cresça satisfatoriamente. Eu quero que ela se multiplique adequadamente. Então, para isso, eu vou ofertar um meio de cultura altamente nutritivo. E nós temos meios de cultura específicos para isso. Um deles é o Agar Miller-Hinton. O Agar Miller-Hinton é um meio nutritivo e enriquecido. Olha só, além de nutritivo, é enriquecido. Ou seja, ele tem todos os fatores que vai permitir que praticamente todos os micro-organismos cresçam aqui. Independente se o micro-organismo é exigente, não é exigente, ele vai crescer, porque é um meio nutritivo e enriquecido. Né? Destinado à execução desta metodologia, que é o teste de sensibilidade, e dentro desse teste de sensibilidade, eu tenho aqui diversas formas. Né? Eu tenho o disco em difusão, né, que é... então, aqui é o meu Miller-Hinton. O que foi que eu fiz? Semei toda essa região branca aqui, é micro-organismo crescendo. Semei, espalhei ele em toda a superfície do meu agar, e aí, após o semeio, eu coloquei os discos de antimicrobianos. Vou colocar lá na minha estufa, deixar o tempo adequado, 12, 18, 24 horas, e depois eu vou medir os halos, tá vendo? Então, os discos de antimicrobiano aqui, eles inibem o crescimento do micro-organismo em volta do disco. Por quê? Porque aqui eu tenho antimicrobianos, e essa molécula, ela inibe o crescimento. E ao inibir, ela forma este halo que a gente está vendo aqui. Halos maiores, halos menores. Algumas vezes não forma halo. Por quê? Porque a substância antimicrobiana não está sendo capaz de inibir o micro-organismo. Então, aqui a gente diria que ele é o quê? Este micro-organismo é resistente a este antimicrobiano. Né? O fabricante também dos discos de antimicrobiano, ele vai te dizer, olha, o halo de tantos milímetros significa sensível. O halo de tantos milímetros significa resistente. Então, você não vai adivinhar. Eu volto a repetir para vocês. O fabricante agora desta metodologia de teste de sensibilidade,
de discos antimicrobianos, ele vai te dizer, olha, nesse disco de vancomicina tem tantos microgramas de vancomicina. Ele vai te dizer, olha, ele vai formar o halo sendo formado deste tamanho, o micro-organismo é sensível. Desse tamanho, resistente, tá certo? Então, isso aqui é a forma que a gente vai fazer o teste de sensibilidade. A gente pode ser em fitas também, né? Que é um e-teste que a gente tem. Aqui é uma fita em que tem impregnado diversos antimicrobianos em diversas concentrações. E aí eu vejo essa elipse sendo formada, ou seja, onde a elipse é maior, a concentração de antimicrobiano está maior. Aí, conforme vai diminuindo essa fita, nessa região aqui, o antimicrobiano ele está em pequena quantidade, uma concentração muito baixa. Então, é lógico que conforme for diminuindo a concentração de antimicrobianos, menos ele vai conseguir inibir o crescimento do micro-organismo. Aí chega o momento em que ele cresce e acaba se encostando aqui, ó. E aí eu consigo determinar a concentração mínima necessária para inibir o crescimento do micro-organismo. Nós falaremos desses testes um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, esse aqui é mais um meio de cultura que nós utilizamos aqui no nosso diagnóstico microbiológico, no caso aqui, para fazer os testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Conhecedores desses meios de cultura, né, desses grupos, e para que ele se presta a determinado momento, a gente vai seguir para o próximo passo. Então, eu já conheço, eu já posso selecionar agora. Opa, como eu seleciono? Seleciono dependendo do meu objetivo. Eu quero que cresça meio enriquecido. Eu quero que iniba o crescimento de um determinado grupo, eu uso um meio seletivo. Eu quero que o meio de cultura me revele uma característica bioquímica, por exemplo, do micro-organismo, eu posso usar um meio diferencial, tá certo? É assim que eu vou selecionar, dependendo do objetivo, do que eu quero ver, do que eu quero que aquele meio de cultura me revele de informações. Então, após selecionar, eu vou partir para onde? Para a aplicação da técnica, que é fazer o meio de cultura. Não é difícil. Não vai chegar a amostra, eu selecionei o meio, agora eu vou fazer o quê? O próximo passo desses meios de cultura após selecionar, eu vou fazer o semeio, e semear nada mais significa do que você espalhar o material na superfície desse meio de cultura, né? Após o semeio, vai fazer o cultivo, que significa cultivar. É colocar no ambiente, que é a estufa bacteriológica, e deixar um tempo para aquele micro-organismo se multiplicar. Após a sua multiplicação, né, que é o cultivo, eu vou fazer a interpretação. O que seria a interpretação? É verificar se cresceu ou não cresceu micro-organismos aqui através das colônias. Se houve crescimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar as características do que está crescendo. E através dessas características dos micro-organismos que estão crescendo aqui, que a gente chama de características culturais, é que eu vou também determinar a que grupo aquele micro-organismo pertence. Então, meio de cultura, ele vai ter esses 3 passos: o semeio, o cultivo e a interpretação. O primeiro passo, que é o semeio, semear, como eu falei para vocês, é dispersar este meio, dispersar esta amostra na superfície do meio. E eu tenho uma diversidade de formas de fazer isso, né? Eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de semeio. O primeiro é que a gente chama de estrias simples. Então, eu pego uma alíquota da amostra e vou semear. Então, eu venho aqui, separo, né, semeio de ponta a ponta em toda a superfície, né? Gente, pense num agricultor. Um agricultor que tem um determinado terreno, uma área de um terreno, o que é que ele faz com as sementes? Ele separa elas, né? Ele semeia em pontos diferentes para aproveitar todo o terreno. Para quê? Para que as suas sementes, né, germinem, cresçam e produzam frutos. Quanto mais ele separar, quanto mais ele semear, aproveitar a área, mais produtividade ele vai ter. Nós trouxemos isso para a microbiologia, a mesma coisa. Quanto mais eu semear esta minha amostra em toda a superfície do meu agar, eu vou ter realmente um crescimento, aproveitar toda a superfície do agar
para que eu tenha um crescimento adequado. Então, quando eu faço determinado tipo de semeio, como essas estrias simples, é por algum objetivo, por exemplo, eu quero ver se o micro-organismo produz pigmentos, né? E aí eu separo ele, aí eu vejo o pigmento se apresentando. Eu semeio em através dessas estrias simples, toda a superfície do agar, para ver a produção de enzimas, por exemplo, né, que eu posso fazer também. Mas se for para o simples crescimento e visualização da colônia, é também um tipo de semeio importante, porque eu semeio, eu separo, né, a minha amostra biológica. Em cada ponto que caiu o micro-organismo, vai crescer uma colônia. Se eu semeasse só num ponto, o que ia acontecer? Crescer um aglomerado de micro-organismos, e aí não ia dar para eu ver a característica da minha colônia. Então, essa é uma forma. Pessoal, tem várias. Eu vou apresentar 3 para vocês e depois, né, vou plantar sementinha aqui para vocês e depois vocês dêem uma olhada nas próximas, nas outras formas. Muitas delas vocês verão também na prática do dia a dia de vocês. Então, aqui, ó, o semeio que eu vou fazer. Eu vou pegar minha amostra, ó, vou puxar até o final. Tá vendo? Então, primeiro passo, eu pego, encosto aqui e puxo a alça que eu estou semeando até o final. E depois eu venho com a mesma alça, ó, e separo essa amostra, tá vendo? Passou por cima dela, levou para cá. Levou para o outro lado. E aí semeio em todas essas direções. Aqui, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês em que situações eu faço aqui. Urocultura, que é a cultura de urina. É essa forma de semeio que eu faço. Eu pego uma alíquota de urina, faço um risco no meio com a minha alça calibrada, que nós vamos ver depois, e aí eu semeio nesta direção. Aí eu separo, as minhas colônias vão crescer separadas, porque para a urocultura eu preciso contar as colônias para determinar a quantidade de micro-organismo, para saber se está ou não causando um processo infeccioso. É o que a gente chama de cultura quantitativa. Outra forma de semeio é as estrias múltiplas ou esgotamento. O termo mais comum que a gente ouve é esgotamento. O que significa esgotar? Eu esgoto o meu material, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que o meu micro-organismo não cresça numa massa. Eu quero que as minhas colônias cresçam separadamente. Então, eu quero obter colônias isoladas, né? Porque eu só vou conseguir avaliar a característica da colônia se ela estiver isolada. Nós vamos já ver como é que a gente avalia essas colônias. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço o esgotamento? Eu pego a alíquota na minha alça e venho num quadrante da placa, ó, esfrego aqui. Com a mesma alça, segundo quadrante. Com a mesma alça, terceiro quadrante. O que vai acontecer? No primeiro quadrante, as colônias vão crescer todas agrupadas, porque tem muita amostra aqui. Na segunda, a amostra já está em menor quantidade na alça, ó, e as colônias já vão crescer um pouco mais separadas. No terceiro quadrante, vão crescer menores ainda. Né? Aliás, menores não, vão crescer mais separadas ainda, porque a amostra está em menor quantidade. Né? Então, nós vamos já ver aqui para vocês como é que vai se apresentar o crescimento dessas colônias ao vivo. Estou mostrando aqui só como é o semeio. Então, esgotar significa isso. Esgoto aqui meu material, esgoto mais aqui, esgoto aqui. Nesta região ele vai estar mais separado. Eu tenho uma outra forma de semeio, que é o spread plate ou de extensão. Isso aqui eu uso, por exemplo, para o teste de sensibilidade que nós acabamos de falar. Porque eu quero um crescimento confluente, ou seja, eu quero que meu micro-organismo cresça em toda a superfície da placa. Então, se eu quero que ele cresça uma massa, eu não quero que as colônias cresçam isoladamente, eu quero que elas cresçam uma massa daquele micro-organismo. Aí o que eu faço? Eu semeio em várias direções. Eu semeio nessa direção, semeio nessa direção, ou seja, eu realmente distendo, né, o meu micro-organismo em toda a superfície. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Você está vendo aqui que eu não vejo colônias crescendo aqui. Por quê? Porque eu semeei o meu micro-organismo em todas as direções, que não cresceu colônias, cresceu uma massa de micro-organismo em toda a superfície. E é desta forma que eu quero que cresça, porque eu quero ver realmente o halo sendo formado. Então, se aqui, para cada tipo de estria, eu faço para um determinado objetivo. Aqui, porque eu quero contar as colônias.
aqui porque eu quero isolar as colônias, aqui porque eu quero que as minhas colônias cresçam todas juntas formando uma massa, porque eu quero ver se ela forma ou não aquele halo em volta do disco de antimicrobiano, tá certo? Essa é a parte teórica, é o que a gente vê por aí, e aqui é o real, né? Aqui é o real, é como vai crescer. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Então, as estrias simples, vamos voltar aqui, ó, estria simples, ó, uma linha no meio e eu distendo para os lados. Olha aí como é que fica o crescimento, né? Ó, a linha no meio e o crescimento para todos os lados. Você vê que as colônias, elas ficam mais separadas, né? Dependendo da quantidade do inóloco, da quantidade que eu estou colocando aqui, ela vai crescer mais separada ainda. E aí é possível eu fazer a contagem dessas colônias aqui, tá certo? Então, é com esse objetivo. Vamos lá, para a segunda forma que nós vimos, que é o esgotamento, né? Então, eu esgoto o meu material, ó, em várias regiões. Aqui a gente vê perfeitamente como é que fica o crescimento por esgotamento. Olha aí, o primeiro quadrante que eu semeei a minha amostra foi esse aqui, ó. Aqui eu semeei em 4 quadrantes, tá, pessoal? Aqui no exemplo foi 3 quadrantes. 1, 2, 3. Aqui eu estou usando 4 quadrantes. Ó. No local onde eu coloquei primeiramente a amostra, olha como cresceu uma massa. Eu nem consigo ver as colônias, as características da colônia. Mas você vê que no segundo, ó, as colônias já estão mais separadas. No terceiro quadrante, as colônias já estão mais separadas ainda. E no quarto quadrante, olha como as colônias estão totalmente separadas. E aí eu consigo avaliar perfeitamente a característica dessas colônias. Então, o esgotamento, ele serve para isso, ó. Para esgotar, vendo que eu fui esgotando o meu material, aqui ele foi colocado em pequena quantidade, por isso as colônias cresceram separadamente. E agora eu posso avaliar suas características. Então, vocês estão vendo por aqui que a forma de semeio é importantíssimo para o meu objetivo, porque se eu semeio inadequadamente, talvez eu não consiga avaliar a característica colonial, tá? Então, tenho que usar a técnica correta para poder atingir o meu objetivo. O split plate ou de extensão, como a gente já viu aqui, a gente usa para o teste de sensibilidade. O que foi que eu fiz? Ó, semeei toda na superfície. Ó. Eu nem vejo colônia, mas tudo aqui ó, cresceu que uma massa. Tudo isso aqui é uma massa de micro-organismo. Aí coloquei lá a minha fita do E-teste e aqui nesta região que ele não consegue crescer. Ó. Por quê? Porque aqui tem antimicrobiano impregnado nesta fita. Né? Então, aqui o meu objetivo é semear em toda a superfície para que cresça uma massa bacteriana ou fúngica, dependendo do micro-organismo que eu estou cultivando. E aí, onde formar o halo de inibição de crescimento, né, significa que eu posso quantificar, eu posso medir, eu posso quantificar a quantidade de antimicrobiano necessário para inibir o crescimento. Isso aqui é muito bonito, né? Então, vejo que eu estou tentando mostrar para vocês a teoria, que é isso aqui que a gente vê nos livros, aplicando na prática, que é como eu vou visualizar no meu dia a dia. Né? Então, acho isso aqui muito bom, né? A parte teórica já junto com a minha parte prática. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. A prática, realmente, ela consolida o meu conhecimento teórico. Ela força eu organizar a minha ideia, porque se eu não tiver a ideia organizada, eu não vou conseguir realizar uma determinada metodologia, não vou conseguir fazer uma determinada leitura, não vou conseguir fazer uma determinada prática. Então, se vocês chegam no laboratório e vocês não sabem como é feito o semeio, não tem como fazer uma cultura. E como nós vimos, o primeiro passo aqui é o semeio do meu micro-organismo. Após o semeio, o próximo passo é o cultivo, né? Então, que tempo eu vou deixar cultivando esse meu micro-organismo? E nós já temos condições de determinar isso. Quando nós vimos, por exemplo, a curva de crescimento dos micro-organismos, né? Então, aqui eu tenho uma curva de crescimento de um determinado micro-organismo, né, no decorrer do tempo, onde eu consigo determinar a fase lag, que é aquela fase de adaptação que nós já falamos no meio de cultura. Depois da adaptação, a sua multiplicação, que ela ocorre de forma exponencial.
Vai chegar o momento em que ela vai estabilizar, ou seja, ela não vai conseguir crescer mais, porque eu vou ter fatores limitantes aqui, como pH que mudou, como nutrientes que está diminuindo. Então, ele não pode crescer indefinidamente. Eu vou ter fatores que vão limitar o seu crescimento. E aí vai chegar um momento em que ele vai declinar, ou seja, ele vai começar a morrer. Esse micro-organismo vai começar a morrer. Então, eu disse para vocês que o meio de cultura, normalmente, ele fica 12, 18, 24 horas para eu fazer a minha análise. Aqui no meu gráfico de crescimento, de curva, eu tenho aqui uma análise de 23 horas. Então, vamos lá. Nas primeiras horas, ó, do momento 0 até 4 horas, vamos dizer aqui, ó, ele está na fase lag. De 5 horas até 12 horas, ele está na fase exponencial, ó, que é o primeiro momento que já vou ver crescimento, né? Eu já vou ver essas colônias crescendo, ó. Com 12 horas de cultivo, eu já consigo ver crescimento de micro-organismos. A maioria deles já cresce nessas 12 horas. De 13 até 18, ó, eu tenho aqui a fase estacionária, que ele já cresceu o máximo que ele podia, né? Então, por isso que eu digo que eu posso analisar, ó, 12, 18 e 24 horas. Professor, mas 24 horas, olha, daqui de 18 a 23, esse micro-organismo já está morrendo. Sim, para alguns micro-organismos, sim. Mas alguns, ele tem uma pequena diferença aqui nesta curva de crescimento. Muitos levam um pouco mais de tempo. Tem micro-organismos que levam 24 horas para chegar nesta fase estacionária. Tem micro-organismo que levam 48 horas para chegar nesta fase estacionária. Tem micro-organismo que leva 72 horas para chegar a esta fase estacionária. Então, esta curva de crescimento é uma referência apenas. A maioria dos micro-organismos se encaixam aqui? Sim. Então, é por isso que eu analiso a minha cultura com 12, 18, 24 horas é o suficiente para eu analisar. Tá certo? Então, eu conhecer essa curva de crescimento também vai ser interessante para eu fazer o quê? A análise. Então, que momento eu vou parar o cultivo? Na verdade, eu vou fazer a interpretação deste cultivo. Eu vou deixar ele 12, 18, 24 horas, e após esse tempo eu já posso começar a fazer a minha interpretação. E aí nós vamos para o terceiro ponto agora, que é a interpretação. Então, o que é interpretar? Significa o quê? Verificar se o que eu semeei aqui cresceu ou não cresceu. Então, a primeira ponto de interpretação é: cresceu o micro-organismo? A minha cultura é positiva. Não cresceu? A minha cultura é negativa. Então, olha só. Aqui eu teria semeado a minha amostra, deixado na minha estufa 12, 18, 24 horas. E quando eu fui olhar, tem alguma colônia crescendo aqui? Não. Né? Nessas situações, eu ponho um pouquinho mais lá, porque, como eu falei para vocês, eu tenho micro-organismo que demora um pouco mais para crescer. Então, eu deixei. Então, vamos criar uma situação. 24 horas, eu fui olhar, vamos lá, passo a passo. Eu fui e olhei a minha cultura com 12 horas, não tinha crescimento. Ok, está negativa. Fui com 18 horas, ainda não está crescendo, negativo. 24 horas, continua negativa. Eu posso jogar a minha cultura fora e parar a minha análise? Não. Eu vou esgotar a minha possibilidade. Aí eu vou deixar 48 horas. 48 horas não cresceu? Ok, continua negativo. 72 horas, continua negativo. Então, como eu falei para vocês, a maioria dos agentes patogênicos, no máximo que eles vão levar é 72 horas para crescer. E aí, 72 horas não cresceu, muitas pessoas, por segurança, deixam mais algum tempo lá, para realmente confirmar. Mas aqui, não cresceu, cultura negativa. Eu vou esgotar, tá, pessoal? Não é porque com 12 horas não cresceu, eu já vou dizer que é negativa. Não. Eu posso até emitir um laudo parcial. Olha, cultura com 12 horas de andamento, negativa. Cultura com 24 horas em andamento, negativo. 48, negativo. 72, negativo. Tá? Então, lá no final, quando eu esgotei todas as minhas possibilidades, aí eu vou emitir o laudo final. Cultura negativa. Porque entendam que a amostra que foi solicitada para analisar não significa que tem um micro-organismo. Há uma suspeita que haja um micro-organismo
causando a infecção. Mas nem sempre isto se confirmará. Muitas das vezes eu terei as minhas culturas negativas, tá? E aí eu tenho que avaliar também. Essa cultura negativa não significa também que meu paciente não está com processo infeccioso. Eu tenho que avaliar. Porque se o médico tinha uma suspeita clínica que o paciente estava com uma infecção respiratória, foi solicitada uma análise, foi feita a análise e a cultura deu negativa, mas o paciente continua com a clínica de uma infecção respiratória, o médico ele tem que avaliar essas questões. Olha, a cultura deu negativa, mas o meu paciente continua com a clínica. E aí ele tem que avaliar neste passo a passo. Então, até o médico, né, que não é formado para fazer análise, ele tem que ter esse conhecimento microbiológico, porque ele pode suspeitar que houve um erro em um determinado ponto desta análise. Pode ter sido uma coleta inadequada, pode ter sido um transporte inadequado, pode ter sido uma análise inadequada para esta cultura da negativa, né? E aí, quando chega a cultura negativa para o médico, ele interpreta com a clínica do paciente. A cultura deu negativa, mas o paciente ainda continua com uma clínica de infecção respiratória. Aí ele pode pensar que houve algum problema nesse caminho de análise, e aí, se ele realmente tem segurança, ele faz uma segunda solicitação, tá? Para você analisar. Então, pode acontecer? Pode. Então, é nessas situações que eu estou dizendo para vocês que nem sempre, porque é negativa, é que não está acontecendo o processo infeccioso. Mas é o teu resultado que você obteve. E aí você vai emitir cultura negativa. Não houve crescimento de micro-organismo. A cultura positiva é quando há o crescimento, como a gente vê aqui. Então, há aqui o quê? O crescimento de um único micro-organismo. E a gente chama de cultura pura. Aqui é uma cultura pura. O que seria uma cultura pura? É a cultura que cresce um único tipo de micro-organismo. Como é que eu sei que tem um único tipo de micro-organismo aqui? É porque aqui só tem um tipo de colônia. Professor, tem como avaliar que aqui só tem um tipo de colônia? Não, porque aqui as colônias estão crescendo juntas e eu não tenho como avaliar. Por isso que eu apliquei a técnica do esgotamento. Então, quando eu olhar para esse grupo de colônias isoladas, eu vejo que aqui só tem o quê? Um tipo de colônia. E aí eu digo que a minha cultura é positiva e que está crescendo um único tipo de micro-organismo. Daqui para frente eu daria continuidade a fazer análise bioquímica para determinar qual é esta espécie e faria meu teste de sensibilidade. E aí no final eu ia dizer qual é o micro-organismo que está crescendo nessa colônia e a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. Então as culturas positivas elas podem ser puras ou pode ser mista. A cultura mista é aquela que cresce mais de um micro-organismo. Como é que eu sei que está crescendo mais de um micro-organismo aqui nesta cultura? Porque está crescendo diversos tipos de colônia, né? Então, aqui eu tenho esta colônia rugosa, né? Rizoide, com bordas trimadas. Elas não são iguais a essas colônias aqui. Então, se eu tenho duas colônias diferentes, significa que eu tenho dois micro-organismos diferentes. E aí é uma cultura mista. Poxa, e agora, professor? O que é que eu faço nesta situação? Depende. Eu já disse para vocês que sempre vocês estarão numa encruzilhada, né? E vocês têm que escolher sempre o caminho correto, o melhor caminho. Então, se esta amostra aqui, ela é uma amostra de um sítio contaminado, né? Onde tem microbiota, você vai ter que, através da característica colonial, suspeitar qual destas colônias é do provável patógeno que está causando a infecção. Após a sua suspeita, você vai isolar a colônia suspeita para um novo meio de cultura, e quando você passar ela deste meio para um novo meio de cultura, o que é que vai acontecer? Vai crescer somente aquela colônia que você está isolando. E ao isolar, agora você tem condições de fazer a bioquímica, fazer o teste de sensibilidade. Então, nesta cultura mista, se você suspeita que é esta colônia que é a do agente patogênico, é ela que você vai isolar. Se você suspeita que é essa colônia, é ela que você vai isolar. Tá certo? Mas, professor, como é que eu suspeito qual é a colônia do agente patogênico? Depende da tua amostra biológica, de onde ela veio.
Depende de quais micro-organismos causam infecção naquele sítio de onde veio a tua amostra biológica. Então, vamos imaginar aqui que esta tua amostra aqui veio de uma infecção na pele, nos poros, que é o furúnculo, por exemplo. Então, vamos lá. De onde é que veio a minha amostra? Pele, furúnculo. Né? Eu retirei lá a amostra e é ela que eu semeei aqui. Ok, veio pele. E agora? Eu tenho que saber nesta pele quem causa infecção. Quem causa o furúnculo? Normalmente, Staphylococcus aureus. E aí, quando eu semeio aqui, ó, a colônia que mais se assemelha do Staphylococcus aureus é esta. Então, não seria a minha suspeita esta colônia, porque ela não parece com a do Staphylococcus aureus. Ela poderia ser da pele, uma microbiota da pele que está crescendo. Então, é essa colônia de microbiota que eu vou isolar? Não. Eu vou isolar a colônia semelhante ao do agente patogênico que normalmente causa aquela infecção. Tá certo? Então, amostras advindas de sítios contaminados, sítios que têm microbiota normal, normalmente crescerão mais de uma colônia. E a que eu vou isolar é aquela do provável micro-organismo que eu tenho certeza que causa infecção naquele local. Então, é por isso que eu preciso saber quais são os micro-organismos que causam infecção no trato respiratório superior, no trato respiratório inferior, na corrente sanguínea, no sistema nervoso central, na região genital, né, na região vaginal, na uretra, na bexiga urinária. É importantíssimo eu saber isso. Porque se eu não sei quem causa infecção lá naquele local, não tem como eu suspeitar. Né? Então, vamos lá, um exemplo esdrúxulo do nosso dia a dia para facilitar esse entendimento. Então, eu vou coletar a água de uma lagoa, por exemplo, eu quero encontrar um ser vivo lá. Então, vamos imaginar. Quem vive na água? Peixe. Então, se eu coletar toda aquela água ali, o que é que eu espero encontrar? Peixe. Eu sei que peixe vive naquele local. A mesma coisa do sítio infeccioso. Se eu coletei a amostra de um determinado sítio, eu tenho que saber quais são os agentes patogênicos que causam infecção naquele local. Senão, não tem nem como suspeitar. Tá certo? Professor, isso é muita coisa. Sim, é. Mas se você tiver a tua ideia organizada, você conseguirá fazer isso. E vocês ainda terão 2 disciplinas para consolidar esse conhecimento. Nós estamos no começo apenas, né? Na microbásica. Na microclínica 1, vocês terão ofertado para vocês conhecimento teórico para que consigam fazer isso daqui. Essa identificação, né? Então, ele vai mostrar lá na microclínica 1 como é que coleta a amostra, a quantidade que coleta, como é que transporta, quais são os principais agentes que causam infecção naquele local. Na microclínica 2, que é a outra disciplina, que são 3 que eu falei para vocês, lá ele vai mostrar como é que você faz o diagnóstico daquele micro-organismo que está presente lá naquela amostra biológica. Tá? Então, peguem esta disciplina, né? Eu sempre dou um passo lá na frente para que vocês tenham a ideia geral do que vai acontecer. Depois retorno para cá novamente. Tá? Então, organize. Não despreze esta disciplina após passar este semestre, porque vocês precisarão grandemente dela para apoiar vocês na microclínica 1 e na microclínica 2. Ok, já interpretei. Houve ou não houve crescimento, né? Aqui, cultura negativa não houve, cultura positiva houve, e aí eu posso ter na cultura positiva ela isolado, micro-organismo, puro, né? Cultura pura ou cultura mista. E aí, depois, o que é que eu vou fazer? Então, vejam que o meu objetivo é deixar o meu micro-organismo isolado, né? Aqui ele já está isolado, então o que é que eu vou fazer agora? O próximo passo, analisar as características dessa colônia. Quando ele não está isolado, eu tenho que semear, né? Retirar a colônia suspeita, semear para um outro meio, para um novo meio, e aí ele vai crescer isoladamente. Então, quando ele já estiver isolado, é agora que eu vou fazer o quê? A interpretação desta cultura, a interpretação desta colônia, a característica dela. E a característica dela vai me dizer qual o provável micro-organismo. Porque cada grupo de micro-organismo tem um tipo de colônia, certo? E a primeira coisa que eu olho para essa colônia
são os aspectos dessa colônia que estão crescendo lá na superfície do meu agar, como a gente pode ver aqui. E quais são esses aspectos que eu vejo? Um deles que eu observo, primeiro, é o tamanho desta colônia. E aí eu vou dizer, essa minha colônia é grande, é pequena? Isso é importante, porque olha só, quando eu olho para essa cultura mista, eu tenho colônias grandes, tenho colônias intermediárias e tenho colônias pequenas. Tá vendo? Então, o tamanho é uma característica importante que eu devo observar, tá? Porque a colônia do Staphylococcus aureus tem um tamanho. A colônia do Proteus mirabilis tem um outro tamanho, tá? Então, o tamanho é uma característica que eu devo observar. O tamanho ele é medido em milímetros. Não é que eu vá pegar a régua e vou medir, né? Mas visualmente eu já consigo determinar. É grande, é pequeno? Né? Então, no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, eu não vou medir essas colônias. Mas visualmente eu já consigo determinar se ela é grande ou pequena. Então, a primeira coisa que eu olho é o tamanho. Primeira coisa que eu olho é se cresceu. Cresceu, está isolada? Ok, eu já vou começar a avaliar as características. Não está isolada, está mista, eu isolo para poder avaliar essas características. Olha o tamanho, se é grande ou pequeno. Avalio a forma dela. E aí eu tenho várias formas. Eu tenho a forma pontiforme, né, que é isso daqui, ó. Então, são esses pontos que crescem lá, né? Eu tenho a forma circular, olha lá, bordas bem definidas, bem circular. Eu tenho as colônias filamentosas, né, que a borda dela é como se tivesse filamentos, ó. Eu tenho as bordas irregulares, ó, tá vendo? Ela não é redondinha, ela não é circular igual essa, ela tem as bordas, ó, irregulares. Eu tenho as rizoides, ó, que formam na borda como se fossem raízes. E eu tenho colônias fusiformes, né? Isso é pouco comum de ver, mas existe micro-organismo com elas? Existe. Então, vamos lá. Exemplo, né? Essas aqui são colônias ampliadas, né? Então, para olhar perfeitamente. Então, aqui eu tenho uma colônia circular, né? Olha aí, eu tenho uma colônia circular. Aqui eu tenho uma colônia filamentosa, né? Como se fosse filamento, né? Como se fosse algodão. Aqui, muitas das vezes eu vejo. Olha que o didático, o desenho didático é uma coisa e o real é outra. Por isso que eu faço questão de mostrar para vocês. Então, se eu olhar bem perto aqui, bem próximo da luz, eu vou ver como se fosse o quê? Filamentos aqui, né? Como se, aqui inclusive na superfície, como se fosse algodão. Essa colônia, ó, irregular, olha as bordas dela, como é uma colônia irregular. E aqui eu tenho a rizoide. Olha aí como é a rizoide. Né? Ela sai, né? Ela emerge da sua periferia como se fosse realmente raízes. E aí eu tenho uma colônia rizoide. Então, quando eu olho para o meio de cultura que está crescendo a minha colônia isolada, eu já tenho que dizer, olha, essa é uma colônia grande ou pequena, e eu tenho como dizer a forma, olha, ela é circular, ela é filamentosa, ela é irregular. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou coletando informação. Isso é análise cultural que eu estou fazendo. Né? Isso é análise, isso é interpretação da minha cultura que eu estou fazendo. Né? Primeiro, se cresceu ou não cresceu. Depois, eu vou analisar o que está crescendo quanto à morfologia dessas colônias. Né? Tamanho, forma, as primeiras características que eu olho. Depois, o que eu devo observar? A elevação dessa colônia, né? E é lógico que a elevação, eu tenho que colocar a placa na direção do meu campo visual. E aí eu vou conseguir determinar a elevação dessa colônia. Então, quais são as elevações que eu tenho? Eu tenho as colônias que são planas. Olha aqui, ó, a colônia plana, tá vendo? Então, quando eu olho no mesmo campo visual que eu tenho, a minha placa aqui na frente, eu consigo definir a elevação dessa colônia. Aqui eu tenho uma elevação plana, olha como ela é plana, ela é bem próxima da superfície do meu agar. Eu tenho as colônias elevadas, que elas seriam planas, mas um pouco mais grossas, vamos dizer assim. Né? Eu tenho as colônias convexa, olha aí, ó. Tem uma colônia aqui convexa, olha a elevação dela. Então, já tenho como dizer aqui qual é a característica de elevação desta colônia. Eu tenho as crateriformes. Então, quando eu olhar aqui para a superfície, né, eu vou ver aqui uma
cratera, que tem muitas colônias de alguns micro-organismos que têm essa característica. Não é esse caso aqui. Esse caso é o exemplo de uma colônia convexa. E eu tenho as papiladas ou mamilonadas, que são colônias que têm elevações e no centro elas têm como se fosse um mamilo, né? Então aqui, ó, eu tenho como se fosse um mamilo ou uma papila, né? Então eu tenho aqui uma colônia papilada. Então essa é a característica que eu observo quando há elevação dessas colônias. Outra característica, outro aspecto que eu devo observar lá nas minhas colônias que estão crescendo no meu meio de cultura. A margem ou borda desta colônia, né? Então, eu tenho bordas inteiras, ó. Então, a borda é isso aqui que eu estou avaliando, né? Borda inteira. Eu tenho borda ondulada. Eu tenho borda lobulada, ó, forma lóbulos, tá vendo? Ó? Este aqui é o exemplo de uma colônia lobulada. Eu tenho as colônias com a borda filamentosa, que nós já vimos. E eu tenho colônias que formam espirais. O Proteus mirabilis, ele forma essas colônias crescendo como se fosse espiral. Inclusive, esse grupo de micro-organismos diz que eles são os véus de Proteus, porque as espécies pertencentes a esse grupo, elas crescem como se fosse véu, né? Olha aqui. Ela cresce um pouco aí cresce novamente, e esse crescimento intermitente vai formando esse espiral aqui, dando a característica a essa colônia, tá? Então, aqui nós já vimos, então, a borda, né, inteira nós já vimos, então vamos olhar aqui, um pouco para cima aqui nós já vimos, ó. A borda aqui, ó, seria inteira, que mais? As bordas lobuladas, esse exemplo, ó, formando lóbulos. A filamentosa, nós já vimos aqui também, ó. Então, aqui nós temos as bordas filamentosas e nós temos aqui as bordas rizoides, que é uma característica que a gente avalia, tá certo? Então, o que eu vou olhar para a colônia? Tamanho, a forma, depois eu vou avaliar a elevação desta colônia, depois eu vou avaliar o quê? A margem dessa colônia. Então, eu já coletei aí 4 informações relacionadas a esta colônia que está crescendo aqui no meu meio de cultura. Vamos tentar pegar essa característica aqui? Vamos lá. Primeira coisa é o tamanho, né? Essa colônia aqui, ela tem um tamanho médio, vamos dizer. Então, aqui seria... Então, eu estou avaliando a colônia, né? Colônias, né? Bactérias com colônias médias, seria o tamanho. A forma. Qual seria a forma aqui? Forma circular. E mais? Vamos lá. Forma circular. Elevação. A elevação seria colônias o quê? Convexas. Vamos olhar para cá. Ó. Então, são colônias convexas, né? Elas formam aqui, lógico que o plano que eu estou mostrando para vocês não dá para ver, mas se olhar na direção do meu campo visual, ela seria, quanto à elevação, convexa. E a borda dela, a margem da colônia, é uma borda inteira, né? Olha aí como elas são bem definidas. Vou pegar minha colônia isolada, tá? Eu vejo que a borda dela é bem definida. Então, vejo que eu já tenho agora informações que eu devo coletar aqui destas colônias que estão crescendo. Outro aspecto que eu olho é a cor da colônia. Vejam só, tem alguns micro-organismos que eles produzem alguns pigmentos naturalmente, né? Agora eu tenho umas colônias, vejam só, eu não posso confundir. Então, por exemplo, se eu estiver usando o meu Agar Clad e eu vejo colônias amarelas, aquilo não significa que aquela é a cor do micro-organismo porque ele está produzindo pigmento amarelo. Não. Nesta situação, a colônia está amarela porque o meu meio, quando as colônias ficam amarelas, indica que ele é fermentador. Tá? Eu não posso confundir cor natural do micro-organismo com cor produzida porque eu escolhi o meio que vai me revelar aquela cor. Então, tem que conhecer o meio, tá certo? Mas tem algumas colônias que têm uma cor específica? Tem, né? Então, por exemplo, a Pseudomonas aeruginosa,
ela é um micro-organismo que produz um pigmento chamado esverdina, e as suas colônias, elas normalmente crescerão com a cor verde. Outro micro-organismo que produz pigmento, Serratia marcensis, ela produz um pigmento vermelho. Olha aí como é que ela cresce. Então, nessas situações, não é o meio de cultura que está induzindo a colônia a ficar desta cor. Não, é o próprio micro-organismo que produz esta colônia com estas colorações, verde, branca, amarela, né? Outro, vamos lá, um fungo, Candida albicans. Ela produz colônias brancas, como se fosse leite coalhado. É uma característica da Candida albicans. Mas como nós vimos, eu cultivo ela em quem? No Agar saborro. O Agar saborro, que cor é? Amarelo. E que cor eu vou ver a minha colônia lá? Vou ver a minha colônia branca, como se fosse leite coalhado. No caso do Agar clad, que eu dei como exemplo para vocês, que cor ele é? Ele é verde, né? Ele é verde, a cor do meio. E a colônia vai ficar amarela, mas não é porque o micro-organismo tem a pigmentação amarela. É porque o pH mudou e a cor mudou para a coloração amarela. Então, isso também eu tenho que tomar cuidado. Tá? Eu tenho que saber se o meu meio que eu estou usando, se não é ele que está promovendo aquela mudança de cor. Se não for ele, o pigmento que eu observar lá será do meu micro-organismo. Tá certo? Então, é por isso que, em um determinado momento aqui, quando eu falei para vocês de semeio do micro-organismo, eu disse que eu quero ver, ó, quando eu faço esse tipo de estria, eu quero ver se meu micro-organismo produz pigmento. Porque é uma das características coloniais que eu avalio aqui, é a cor da minha colônia. Se ela é branca, se ela é amarela, se ela é negra, se ela é verde, se ela é laranja, se ela é vermelha. Os fungos, eles são campeões de terem colônias com uma diversidade de cores. Muitas das vezes a gente semeia vários fungos na mesma placa e aí eu vejo colônias alaranjadas, enegrecidas, brancas, uma diversidade de cores. Tá? Os fungos, eles são campeões de produzirem esses pigmentos. As bactérias produzem? Aqui nós temos exemplo de duas, né? A Pseudomonas, a Serratia, que são bactérias que produzem pigmentos. Tá? Uma vez um aluno me interpelou se bastava eu olhar a cor, por exemplo, para dizer que é Pseudomonas, né? Professor, então se eu olhar numa cultura que não é um meio de cultura que vai revelar fermentação, é um meio de cultura normal, e eu ver colônias verdes, eu posso dizer que é Pseudomonas? Não. Eu posso suspeitar que é Pseudomonas. Eu tenho que verificar se as outras características avaliadas condizem com a característica de Pseudomonas. Porque, vejam só, se eu já estou na cultura, eu já tenho aqui para trás características observadas. Então, para ser Pseudomonas, ela tem que ser o quê? Um bacilo gram-negativo não fermentador. E eu já tenho essas informações anteriores. Né? Eu já tenho. Né? E aqui o meio de cultura, ele vai reforçar essa característica apenas, tá? Então, não tem como eu fazer diagnóstico apenas por uma característica. Ah, professor, cheirar a placa tem cheiro de suco de uva, significa que é o estafilococcus. Não, gente. E mesmo que eu nem posso cheirar a placa, né? Isso aí é relacionado à biossegurança, jamais eu poderei fazer isso daí. Né? Então, essas características, elas vão me ajudar. Eu ainda estou coletando informação. Eu já tenho informação microscópica, morfotintorial. Agora eu estou coletando informação cultural. Já posso dizer com essa informação? Com certeza, não. Eu ainda vou coletar informação bioquímica para poder determinar realmente se é Pseudomonas. Tá? É lógico que se tiver todas essas informações, bacilos gram-negativos, não fermentadores, que cresceram com pigmento verde no meio de cultura, com as características coloniais da Pseudomonas, eu estou no caminho certo, mas eu ainda não posso afirmar. Tá? Então, não existe diagnóstico por uma única análise. Tá? É errôneo fazer isso daí. Porque tem outros micro-organismos que também produzem pigmentos, inclusive pigmentos verdes. Tá? Então, muito cuidado com esta questão. Outra característica que eu observo... Professor? Pode perguntar. Quando o senhor falou agora, por exemplo, do aluno em relação a
Se as colônias forem verde, aí tem que observar tudo isso. E cabe também quando as colônias estiverem amarelas, no caso de elas serem fermentadoras? Sim, quando as colônias... Vejam só, se ela for fermentador, é porque eu fiz uma metodologia para me revelar se ela é ou não fermentadora, tá? Então, por exemplo, se eu usei o meio CLED, é lógico que as colônias vão ficar ou amarelas ou não amarelas. Só que nesta situação eu sei o meio que eu utilizei. Então, a característica da cor da colônia, nesse caso, ela não é uma característica, vamos dizer, colonial do micro-organismo. Ela é uma característica bioquímica. Ela me revela que ele é fermentador. Por quê? Porque ela ficou amarela. Agora, se o meio que eu estou utilizando não é o meio para me revelar se o micro-organismo é ou não fermentador e a colônia ficou amarela, significa que aquela cor amarela é daquele micro-organismo especificamente. Então, a cor eu uso quando eu não fiz um meio de cultura, quando eu não usei o meio de cultura que me revele fermentação, por exemplo. Tá? Então, a cor vai servir quando eu uso o meio normal. E aí eu vejo a cor. Opa, essa cor é característico desse micro-organismo. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus, normalmente ele tem a colônia amarela. Pense numa gema de ovo. É a característica do Staphylococcus aureus. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Essa colônia é a do Staphylococcus aureus. Parece ou não parece uma gema de ovo? Parece. Lógico que ela está bem ampliada, né? Ela é uma colônia média, que a gente vai ver lá na minha placa de cultura. Mas aqui, esse pigmento, ele não é do meio de cultura. Então, por exemplo, o que eu uso para cultivar Staphylococcus aureus? Pode ser agar-sangue. O agar-sangue, ele não é o meio que vai me revelar se é fermentador ou não. Não é o meio que mudará a cor da colônia, não. Então, significa que se eu ver colônias amarelas com estas características crescendo lá no meu agar-sangue, eu posso pensar em quem? No Staphylococcus aureus. Porque eu sei que a colônia do Staphylococcus aureus é média, bordas bem definidas, convexa e que tem a cor amarelada. Normalmente apresenta a pigmentação amarelada. Tá? Então, o que vai me tirar dessa encruzilhada aí? É saber qual meio eu utilizei. Se não é um meio para me revelar fermentação, significa que aquela cor é do micro-organismo. Ok? Um outro aspecto que eu olho é um meio, por exemplo, nós falamos em meio diferencial. Um dos meios diferenciais que eu utilizo, eu falei de fermentação, mas o agar-sangue, ele é um meio diferencial, porque ele me revela se o micro-organismo ele produz ou não lise das hemácias que estão presentes lá no agar-sangue. Então, por exemplo, aqui é o agar-sangue em que eu semeei o micro-organismo e ele vai me revelar uma característica. Ó, se ele é capaz de lisar as hemácias, como é que eu sei que ele lisou as hemácias? Ó? É que ele forma um halo, tá vendo? Onde eu semeei ele, ó, as hemácias foram rompidas, ó, e formou esse halo. Todo onde tem um micro-organismo não tem mais hemácias. As hemácias foram rompidas. As hemácias estão aqui, tá? Essa região vermelha, todas contêm hemácia, ó. Mas no local onde cresceu o micro-organismo, as hemácias foram rompidas. O que significa isso? Significa que esse meu micro-organismo que está crescendo aqui revela uma característica dele, que é a capacidade de lisar hemácias. Olha aqui. Aqui é um outro micro-organismo que eu semeei. Ele também lisa as hemácias, mas veja que não é uma lise acentuada como acontece aqui no micro-organismo A. No micro-organismo B, ela lisa as hemácias, mas ela lisa fracamente, tá vendo? Ó, tem uns halos poucos aqui, ó. Então, é uma lise branda, vamos dizer assim, produzida pelo micro-organismo B. E na C, ó, o micro-organismo cresceu, ó, mas ele não lisa as hemácias. Significa que o micro-organismo C, ele não tem a capacidade de lisar as hemácias. Isso é uma característica que a gente avalia, é a hemólise. Só que eu só tenho como avaliar a hemólise em qual meio de cultura? No meio de cultura que tem hemácia. Qual é o que tem hemácia? Agar-sangue. Então, se um dia eu quiser verificar se o meu micro-organismo lisa ou não hemácias, eu tenho que semeá-lo no agar-sangue, no meio de cultura que tenha hemácias.
E aí, quando ele lisa grandemente, eu tenho a alfa-hemólise. Quando ele lisa intermediariamente, eu tenho a beta-hemólise. E quando ele não lisa ou é imperceptível, eu tenho a gama-hemólise, tá? Alfa, beta e gama-hemólise. São as 3 formas de lise que o micro-organismo apresenta. Essa hemólise, ela é vista aqui nesses 3 meios de cultura, ó. Então, vamos lá. Eu queria a ajuda de vocês. Nesta placa, vamos tentar fazer a leitura. Vocês acham que é alfa, beta ou gama hemólise? Nesta placa aqui. Que é vocês que vão fazer isso, tá, pessoal? Então, vamos ver se vocês entenderam a mensagem. Lembrando, a alfa-hemólise é quando produz hemólise em grande quantidade, a beta-hemólise quando produz a lise intermediária e a gama é quando não produz a lise das hemácias. Então, vamos lá. Aqui nessa placa, como é que vocês interpretariam? Ó, tudo aqui é micro-organismo semeado, tá, pessoal? Aqui, aqui. E essa região é que as hemácias estão íntegras. Então, aqui nessa cultura, quanto à hemólise, seria o quê? Alfa, beta ou gama hemólise? Sem medo de errar, tá, pessoal? Pode falar. Acho que seria beta hemólise, por ser intermediário. Não, a intermediária, aqui está produzindo grande, ó. Toda essa região esbranquiçada é hemólise, tá vendo, ó? Eu esgotei o meu material, aqui tem muita bactéria crescendo, muita colônia, uma massa bacteriana, ó, crescendo aqui. Então, tudo isso aqui rompeu as hemácias. Com essa informação agora, você acha que qual tipo de hemólise? Rompeu muito, né? Alfa. Oi? Bora, gente. Alfa-hemólise. Essa seria a alfa-hemólise. Vamos lá, e essa aqui, essa cultura aqui, qual seria o tipo de hemólise? Alfa, beta ou gama? Essa eu acho que seria a gama. A gama, porque eu não estou vendo, tá vendo? Eu estou vendo as colônias crescerem, ó, tá vendo? Mas eu não estou vendo nenhum halo, né? Significa que, se não tem halo, significa que as hemácias, ó, estão todas íntegras. Veja que o meio está todo vermelho. E essa cultura aqui, qual seria o tipo de hemólise? Alfa, beta ou gama? Sem medo, vamos lá. É assim que a gente vai aprender. Então, ó, eu semeio meu micro-organismo. Esses pontos aqui são as colônias crescendo, produzindo uma hemólise, ó, tá vendo? E toda essa região vermelha, as hemácias íntegras. Então, vocês acham que esse halo aqui, ele é característico de uma hemólise alfa, beta ou gama? Ela é grande, ela é intermediária ou ela é inexistente? É assim que eu tenho que pensar. Ela é intermediária, né? Ela é pequena. Ó, aqui eu tenho uma grande quantidade de hemólise, então significa que é alfa-hemólise, né? Aqui eu tenho uma intermediária pequena, tenho uma beta-hemólise e assim sucessivamente. E aqui a ausência ou a não possível de observar, que eu chamo de gama-hemólise. Então, é uma característica também. Então, por exemplo, cultivo de estafilococcus, eu quero verificar esta característica dele. Eu quero diferenciar ele. Então, vejam só. Se eu isolei de uma amostra da pele bactérias Coccus gram-positivos que se agrupam em cachos de uva. Pronto, eu já penso no gênero Staphylococcus. Né? Agora quero saber, posto que estou pensando em Staphylococcus, eu quero saber se é o Staphylococcus aureus. Eu vou escolher agora um meio de cultura. Vou escolher um meio de cultura que permita o crescimento do Staphylococcus, que é a minha suspeita, e que ainda me revele se ele produz ou não lise da hemácia, porque Staphylococcus ele vai ter essa característica. Então, qual seria o meio que eu ia escolher? O H-sangue. E aí eu vou semear lá, e dependendo do tipo de hemólise que eu verificar, isto vai me revelar se é
se confirma ou não a minha suspeita que seja o Staphylococcus aureus, tá? Então, essas são as características coloniais que eu verifico. Tem algumas outras que também são observadas, como, por exemplo, a superfície, se é brilhante ou fosca, né? É importante também. A densidade, se ela é opaca, translúcida ou transparente. Então, a densidade, eu vou ver, olhar contra a luz. Não esqueça que lá dentro da minha cabine microbiológica eu tenho uma lâmpada, né? Então, vou levantar a placa, colocar contra a luz, e aí eu vou observar se essa luz consegue passar através da colônia. Se não passa, ou o contador de colônias, tá, pessoal? Que tem uma fonte de luz que dá para eu verificar essa característica aqui também. Então, se não passa luz através da colônia, eu vou dizer que é uma colônia opaca. Se passa intermediariamente, eu digo que ela é translúcida. Se a luz passa perfeitamente, fica bem transparente, eu digo que a minha colônia é uma colônia transparente. Quanto à consistência, se ela é viscosa, se ela é quebradiça, se ela é membranosa, né? Se ela é seca ou molhada, mucilaginosa, é uma característica que eu olho também quanto à consistência dessa colônia. Então, eu olho isso, eu consigo determinar olhando para essa característica que é a consistência. O odor, que é o cheiro, né? Então, muitas colônias têm, muitas culturas têm um cheiro de suco de uva, e aí é uma característica, por exemplo, do Staphylococcus, quando cresce, ele dá esse odor de uva. Aquela família Enterobacteriaceae, que eu falei para vocês, tem muitos agentes patogênicos, ela dá um odor pútrido. Mas aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Eu não vou tirar a minha máscara e cheirar a placa, tá, pessoal? Jamais eu vou fazer isso. É que mesmo nós, quando estamos protegidos com os nossos equipamentos de proteção individual, a nossa máscara, o nosso equipamento de proteção coletivo, a nossa cabine, eu vou sentir esse cheiro, né? Quando a gente entra, muitas das vezes, no laboratório que está sendo cultivado o micro-organismo, ou quando eu abro a minha estufa, sai aquele cheiro, né? É uma característica, então eu acabo sentindo. Mas eu não vou voluntariamente abrir a placa e cheirar. Não façam isso, porque microbiologicamente, pelo perfil de biossegurança, isso não deve ser feito, tá? Mas eu acabo sentindo, e aí já é um indicativo, né? Poxa, olha, tá com esse cheiro aqui característico, e aí eu junto com as outras informações que eu tenho, e aí eu consigo definir especificamente, tá? Então, aqui, eu peguei uma colônia, né, para a gente finalizar aqui. Vamos fazer uma interpretação ou uma leitura do meio de cultura com tudo isso que nós vimos aqui, né? Então, aqui é o Agar chocolate, que nós já falamos, que é um meio enriquecido, né? Eu semeei aqui o meu micro-organismo. Olha como tudo que nós falamos teoricamente está aqui, ó. Então, eu selecionei o meio, que é o Agar chocolate. Ele tem uma característica específica. Eu fiz aqui o semeio. Qual é esse tipo de semeio aqui, ó? Vamos lá. Alguém pode responder para mim? Isso eu posso perguntar, tá, pessoal? Qual é o tipo de semeio que eu defino aqui? Por esgotamento, né? Ó, esgotei aqui, esgotei nesta região, esgotei nesta outra e esgotei nesta quarta região, onde as colônias ficaram separadas. Após o semeio, o cultivo, eu vou avaliar as características da colônia, né? Que colônia que eu estou vendo aqui, ó? Colônias pequenas, que é o tamanho. A cor dela, colônias incolores, né? No caso aqui da Neisseria gonorrhoeae, que é o que está crescendo aqui, elas são colônias incolores a branco. Olha aqui, quando eu ampliei aqui, ó. Ela é branca? Não, ela é uma colônia incolor, né? Então, as colônias dela variam de incolores a branco acidentado. Ela é mucoide, olha. Tá vendo? Ela é como se fosse um muco, ó. Como se fosse uma secreção aqui, essas colônias. Mas, professor, não dá para eu ver. Se você passar a tua alça aqui, você vai ver que ela se desfaz facilmente. Você puxa, muitas das vezes ela estica, né? Como se fosse literalmente um muco. Por isso que eu digo que esta colônia ela é mucoide. Aí eu peguei
a parte da bula do agar-chocolate que o fabricante diz o que cresce lá. Ele diz quais são os micro-organismos que crescem no agar-chocolate, né? E, além disso, ele diz qual é a característica da colônia. Porque, como eu falei para vocês, não tem como decorar de todo mundo, né? O fabricante já me ajuda. Ó, isso aqui é a parte que lá da bula, que ele diz que no agar-chocolate cresce Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitide, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, né? E aí ele diz a característica. Vamos lá. Haemophilus influenzae. Como é a colônia? A morfologia da colônia. Dimensões pequenas, ok, são colônias pequenas. Úmidas, são úmidas. Aspecto de pérola, né? Não é essa característica que eu estou verificando aqui. Então, eu posso aqui eliminar o hemófilos. Vamos lá para Neisseria meningitidis. Não, vamos para Neisseria gonorrhoeae. Vamos lá. Dimensões da colônia. São colônias pequenas. Olha aqui. Aqui ela está ampliada, tá, pessoal? Mas quando eu olho no geral, olha aí como elas são colônias pequenas. Incolores. Ok, condiz. Incolores. Né, branco acinzentadas e mucoides. Poxa, se encaixou perfeitamente aqui nas características de Neisseria gonorrhoeae, né? Então, não tem aspecto de pérola, por isso eu eliminei esse daqui. Vamos ver se não é Neisseria meningitidis. Dimensões de média a grande. O que é que eu estou vendo aqui? Colônias pequenas. Já não condiz com a realidade. Incolores condiz, levemente acinzentadas, né? Não é essa cor que eu estou vendo aqui. Por vezes apresenta uma tonalidade azulada. Não é isso que eu estou vendo aqui. Mucoides condiz, mas vejam só, para eu dizer, tem que fechar todas as características. Por exemplo, por que eu sei que aqui é de Neisseria gonorrhoeae? Porque a colônia é pequena, porque ela é incolor, porque ela é mucoide. Então, todas as características se encaixou perfeitamente nas características de Neisseria gonorrhoeae. Vamos ver por que não é Streptococcus pneumoniae. Colunas baixas. Olha lá aquela característica. Ela não é baixa, né? Ela é convexa, né? Ela é convexa, esta colônia aqui, ó. Dimensões pequenas, ok. Habitualmente brilhantes, não é que eu estou vendo. Com coloração esverdeada. Não é essa coloração, então não é essa colônia. Então, vamos ver a característica de Moraxella. Colônias redondas, ok, condiz. Convexas, ok, condiz. Opacas, não. Se eu colocar aqui, nós vamos ver que ela consigo ver o agar do outro lado. Ela não é opaca, ela é translúcida, né? Dimensões pequenas, ok. Coloração variando entre cinza claro a levemente esverdeado. Não é o que eu estou vendo aqui, tá? Então, vejo que a bula me ajuda, inclusive, a fazer a leitura da colônia, né? Professor, esqueci como é a colônia de Neisseria gonorrhoeae. O fabricante, lá do teu meio de cultura, vai te ajudar isso daqui, tá certo? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade falando do último ponto do tripé do diagnóstico microbiológico, que é a bioquímica. A bioquímica a gente só vai falar superficialmente para dar uma ideia para vocês, porque isso será grandemente contemplado lá na terceira disciplina, que é a Microbiologia Clínica 2. Tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Então, se não tiverem dúvidas, por hoje é isso, tá? Agradeço a presença de todos e tenham todos um bom final de semana.